Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui foi cuidadosamente escrita para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Você já se encontrou em um momento em que tudo parecia pronto, planos organizados, portas abertas, impulso crescente, mas uma única interrupção, um contrato perdido, um fluxo de caixa rompido ou uma equipe desfeita foi suficiente para fazer tudo desmoronar? O problema não é falta de talento, é falta de azeite, preparo, disciplina e vigilância espiritual. A parábola das 10 virgens, Mateus 25 versículo 1 a 13, não é apenas uma lição para a alma, é um plano estratégico do reino para o empreendedor cristão. Marca de verificação: prepare-se antes que a crise chegue. Marca de verificação: mantenha-se espiritualmente alerta para aproveitar as oportunidades divinas. Marca de verificação: construa um negócio fundamentado na fé. Taxa a solução. Cultive reservas financeiras e uma visão de longo prazo. Invista em pessoas, cultura e comunidade. Ore e busque a direção de Deus diariamente. O sucesso não vem da sorte, ele flui de uma lâmpada que permanece acesa, abastecida com fé e disciplina. Você já tem a lâmpada. Hoje, comece a derramar o azeite. Aprenda estratégias de longo prazo com a parábola das 10 virgens. Mateus 25 versículo 1 a 13, uma parábola atemporal para santos no mercado. Numa noite calma e silenciosa, 10 jovens esperavam com suas lâmpadas, ansiosas para entrar na festa de casamento quando o noivo chegasse. 5 levaram azeite extra, 5 não levaram. Quando o noivo demorou e chegou à meia-noite, somente as prudentes, que se prepararam, foram bem-vindas. As outras ficaram de fora. Essa parábola é mais do que um alerta escatológico. É um mapa profundo para viver com sabedoria e empreender com visão do reino. Para cada líder cristão construindo algo em tempos incertos, esta história se torna uma luz que guia, oferecendo uma sabedoria além do tempo. Vamos então descobrir seu significado, extrair estratégias eternas e aplicá-las aos negócios modernos com impacto duradouro. Parte 1. Significado teológico, um chamado à vigilância. Em Mateus 25 versículo 1 a 13, Jesus conta sobre 10 virgens que esperavam o noivo, uma representação daqueles que aguardam a volta de Cristo. 5 eram prudentes, levaram suas lâmpadas e azeite extra, revelando responsabilidade, visão e sensibilidade ao tempo divino. As outras 5 foram insensatas, levaram apenas lâmpadas, sem azeite, símbolo de superficialidade espiritual e falta de preparo para o inesperado. Quando o noivo chegou à meia-noite, hora de crise e teste, somente as preparadas entraram. As desprevenidas ficaram do lado de fora. Jesus termina a parábola com esta exortação penetrante: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25 versículo 13. A partir de uma ótica evangélica protestante, essa parábola nos ensina 3 verdades fundamentais. 1. Preparo intencional. As virgens prudentes levaram azeite, não por ritual, mas por responsabilidade. O azeite representa o Espírito Santo, ativo, presente, pessoal. Nos negócios, azeite significa visão estratégica, reservas financeiras e planos claros de gestão de risco. Empreendedores sábios vivem com contingência, não apenas ambição. Tem planos bairro C e até Z, porque preparo é mordomia. 2. Paciência com disciplina. As prudentes não sabiam quando o noivo chegaria, mas esperaram com fidelidade, mantendo suas lâmpadas acesas. Não se cansaram, não se distraíram, não desistiram. No mercado, a disciplina separa o fundador que perseverar daquele que fracassa. Paciência durante períodos de recessão, escassez de vendas ou esgotamento de investidores é o azeite que mantém a missão viva. 3. O custo da complacência. As insensatas representam negligência espiritual e profissional, assumindo que a estabilidade de hoje garante o sucesso de amanhã. Mas quando a oportunidade divina, ou uma ruptura de mercado, aparece, os despreparados são deixados para trás. Nos negócios, zonas de conforto matam a inovação. A complacência fecha portas.
Não é a falta de oportunidade que destrói, é a falta de prontidão quando a porta se abre. Parte 2. Lições estratégicas para empreendedores do reino. Essa parábola vai além da moralidade. É um manual estratégico do reino para quem deseja impacto duradouro em um mercado instável. Ela revela um cenário onde fé e visão caminham juntas. Onde cada lâmpada acende não por vaidade, mas por propósito. 2,1. Prepare-se para o imprevisível. As virgens prudentes não sabiam quando o noivo viria, mas ainda assim levaram azeite extra. O futuro é incerto. Isso não deve gerar medo, mas sim preparo. O azeite se torna metáfora para a visão estratégica. Planejamento disciplinado e sensibilidade espiritual, essenciais no ambiente de negócios volátil de hoje. Pense nas grandes disrupções globais. Colapsos nas cadeias de suprimento. Inflação desenfreada. Revoluções tecnológicas como IA e blockchain. Uma empresa sem azeite é uma lâmpada sem luz, brilhante hoje, mas a um passo da escuridão. Empreendedores cristãos sábios estocam azeite. Reservas financeiras. Equipes ágeis e treinadas. Sistemas autônomos e resilientes. Visão de mercado de longo prazo. Estratégias de contingência testadas previamente. Empresas como Apple e Amazon não alcançaram o sucesso apenas vendendo ótimos produtos. Elas investiram bilhões em pesquisa e desenvolvimento, P&D. Construíram ecossistemas de forma preventiva e criaram mercados inteiros antes mesmo que o mercado soubesse o que precisava. A Apple não criou apenas iPhones, ela construiu um ecossistema fechado para manter os clientes engajados. A Amazon não vendeu apenas produtos, ela criou a AWS, uma nova fonte de receita além do varejo tradicional. Essas estratégias não foram palpites de sorte, foram frutos de preparo. Vigilância e uma confiança silenciosa naquilo que ainda não se via. 2,2 Disciplina na mordomia dos recursos. As virgens prudentes não desperdiçaram o azeite, elas o administraram com sabedoria. Na espera e na escuridão, o azeite tornou-se precioso. Ele era mais do que luz, era sinal de fidelidade no silêncio. As virgens prudentes sabiam, não basta ter azeite, é preciso saber administrá-lo. Nos negócios, todo recurso é finito. Tempo, capital, talento, energia. A pergunta não é, você tem o suficiente? Mas, você está usando com sabedoria. A era da aceleração digital tenta os empreendedores a perseguirem escala em detrimento da essência. Startups muitas vezes queimam o capital de investidores correndo atrás de crescimento. Fama e velocidade, mas sem alicerces testados. Esse é o risco de brilhar forte e apagar rápido. Uma startup sem disciplina financeira é como uma lâmpada que brilha por um instante e morre. E com ela, morre a confiança da equipe, dos investidores, do mercado. Empreendedores do reino não correm atrás de modismos, eles dominam a arte da mordomia dos recursos. Eles investem não apenas no que cresce rápido, mas no que permanece. Você recebeu uma lâmpada, sua vocação, sua visão, mas só você pode derramar o azeite. Num mundo incerto, não basta correr rápido, é preciso correr preparado. Que carreguemos nosso azeite diariamente, com oração, planejamento e perseverança. Pois quando o noivo chegar, quando a oportunidade bater, os preparados entrarão na festa. Em contraste, empresas como a Patagônia são um testemunho vivo de que a disciplina na gestão de recursos não atrasa, ela prolonga a vida. Eles não perseguem lucros imediatos, mas investem em qualidade, sustentabilidade e uma missão ecológica voltada para as próximas gerações. Eles constroem o que dura, e mesmo um mercado volátil os respeita. A mentalidade de mordomo na fé cristã. Para o empreendedor cristão, essa disciplina flui do princípio de ser um mordomo fiel, Lucas 16 versículo 10, utilizando com sabedoria os recursos confiados por Deus para gerar valor duradouro. Na teologia evangélica, não somos donos, somos mordomos. O dinheiro pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. As equipes, as ideias e as oportunidades, tudo é confiado a nós como administradores para a glória do seu reino. Jesus disse em Lucas 16 versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
Esse não é apenas um princípio moral. É uma lei de funcionamento do reino de Deus. Lucas 16 versículo 10 declara: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Essa não é apenas uma orientação moral. É uma lei de operação do reino de Deus. Quando um empreendedor cristão lidera com o coração de um mordomo, ele irá gastar com propósito, não por impulso. Tomar decisões baseadas em valor duradouro, não em gratificação instantânea. Construir sua empresa como uma missão sagrada, não como uma fortaleza para ganho pessoal. E quando isso acontece, Deus acrescenta azeite, Ele multiplica recursos, abre oportunidades divinas, concede sabedoria e capacidade espiritual, para que a lâmpada desse empreendimento nunca se apague. Mesmo nas noites escuras do mercado. 2,3. Vigie e aproveite o momento. O noivo chegou numa hora inesperada. Esse é o ponto de virada da parábola, um momento estabelecido na eternidade, mas repentino no tempo real. Uma oportunidade divina surge, e somente aqueles que estão vigilantes, prontos e com azeite em suas lâmpadas podem entrar na festa, onde glória e recompensa os aguardam. Essa história não trata apenas da segunda vinda de Cristo, ela também revela como funcionam as oportunidades no mundo dos negócios. Elas surgem de repente, sem aviso prévio, e não esperam por ninguém. Oportunidades não são reservadas aos mais talentosos, mas àqueles que estão preparados. Nos negócios, as oportunidades muitas vezes chegam sem serem anunciadas: uma nova tecnologia, um mercado inexplorado, um parceiro estratégico. Os empreendedores sábios devem permanecer espiritualmente alertas e prontos para agir quando a hora chegar. Os mercados não enviam notificações quando uma nova onda está se formando. Oportunidades não tocam campainha, elas chegam como incerteza, disrupção ou neblina. E nesses momentos, os que têm olhos claros, mentes abertas e sistemas ágeis saberão discernir os sinais do tempo. As 5 virgens insensatas não eram más, apenas atrasadas. Apenas um momento lento demais. Uma camada de preparação a menos, e elas perderam o banquete inteiro. Assim também acontece com muitas empresas hoje. Não é que lhes faltem oportunidades, é que não estão preparadas quando elas chegam. Não conseguem mudar de rota. Têm medo da mudança. Sua cultura resiste à inovação. E acabam sendo deixadas para trás. Netflix. Quando a vigilância é questão de sobrevivência. Veja o exemplo da Netflix. Quando a tecnologia de streaming surgiu, a empresa rapidamente deixou os DVDs e se voltou para plataformas digitais. Enquanto a Blockbuster hesitou e fracassou, a Netflix não era a maior no mercado, mas era a mais vigilante. Ela viu os sinais da mudança e escolheu desmontar seu próprio modelo antes que o mercado o fizesse por ela. Em contraste, a Blockbuster, outrora um gigante do varejo, teve a chance de adquirir a Netflix por alguns milhões de dólares. Mas o orgulho, a demora e a falta de azeite na lâmpada estratégica fizeram com que perdessem a oportunidade. A porta se fechou. O mercado não esperou. A lição não é apenas sobre tecnologia, é sobre postura. Uma cultura de vigilância, um sistema organizacional pronto para girar quando necessário. Parte 3. Aplicando estratégias de longo prazo ao mundo dos negócios. As lições da parábola das virgens prudentes não se limitam à reflexão espiritual ou moral. Quando interpretadas pela ótica estratégica e aplicadas ao ambiente real de negócios, especialmente em contextos como os Estados Unidos, o polo global de inovação, ou o Brasil, um mercado emergente e volátil, esses princípios tornam-se uma bússola de liderança para construir empresas resilientes, flexíveis e espiritualmente ancoradas. 3,1. Construir reservas e estratégias de mitigação de riscos. Assim como as virgens prudentes levaram azeite extra, todo negócio precisa construir sua própria reserva de azeite para resistir às crises. Todo negócio, seja grande ou pequeno, enfrentará meia-noite no mercado. Recessão econômica, pandemias globais, hiperinflação, colapsos na cadeia de suprimentos ou instabilidade geopolítica. A diferença não está em quem evita a adversidade, mas em quem tem azeite suficiente para suportar a noite.
É por isso que os empreendedores sábios não buscam apenas lucro, eles alocam recursos para estratégias de contingência em camadas. Reservas financeiras, redundância estratégica e proteções operacionais. 1. Reservas financeiras de emergência. Tenha dinheiro em caixa suficiente para cobrir de 6 a 12 meses de despesas operacionais. Quando a Covid-19 atingiu o mundo, inúmeros negócios colapsaram, não por modelos de negócio ruins, mas porque não conseguiam sobreviver por algumas semanas sem receita. Em contraste, empresas com fortes reservas financeiras não apenas sobreviveram, aproveitaram o caos para conquistar fatias de mercado, adquirir concorrentes e expandir seus ecossistemas. Nos Estados Unidos, startups de tecnologia são frequentemente aconselhadas a manter uma runway financeira de 12 a 18 meses para resistir a ciclos de congelamento de investimento. No Brasil, onde a inflação e a volatilidade cambial são mais intensas, os empreendedores precisam de reservas de azeite ainda mais robustas, especialmente nos setores de agricultura, logística e cadeia alimentar. 2. Diversificar o azeite. Não guarde tudo no mesmo frasco. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Vigilância espiritual nos negócios não é apenas sobre quanto dinheiro se tem em caixa, mas sobre como os recursos são distribuídos com sabedoria. Evitar o risco de fonte única é um sinal de visão profética. Um exportador brasileiro de café, por exemplo, pode se expandir para produtos orgânicos, chás naturais ou ecoturismo, como forma de proteção contra variações de preço ou safras fracas. No ZEWA, muitas empresas de tecnologia fizeram uma guinada estratégica para serviços de dados e inteligência artificial, não apenas para sobreviver, mas para liderar as próximas ondas de inovação. 3. Planejamento de contingência e flexibilidade. Prepare-se enquanto a lâmpada ainda está acesa. Crie cenários de resposta, como a migração para vendas online quando lojas físicas forem impactadas. Uma empresa vigilante sempre manterá planos bairro C e até Z para diferentes cenários de crise. Canais de venda secundários, e-commerce, programas de afiliados, transformação digital, cadeias de suprimentos descentralizadas, evitando dependência de um único fornecedor ou região. Exemplo prático. Durante a pandemia, muitas redes de restaurantes cristãos no Brasil rapidamente criaram suas próprias plataformas de entrega, mantendo o fluxo de caixa enquanto concorrentes dependentes de apps externos ficaram para trás. Empreendedores cristãos e estratégias guiadas pela fé. Estratégia não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada espiritual iluminada pela fé. O empreendedor cristão não está sozinho na crise, ele é convidado a buscar sabedoria divina. Tiago 1 versículo 5 declara: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É nos momentos de incerteza. O empreendedor do reino é chamado a planejar pela fé, e não pelo medo, manter princípios financeiros éticos, mesmo quando o mercado age ao contrário, modelar mordomia fiel, refletindo o caráter do reino em cada decisão financeira. Quando a fé orienta a estratégia, o azeite vem do céu, sabedoria, resiliência e provisão sobrenatural para manter a lâmpada acesa. 3,2. Invista em capital humano. O azeite na parábola não é apenas físico, ele simboliza a prontidão interior. Sob essa luz metafórica, o azeite não está apenas em frascos, ele reside no coração. As 5 virgens prudentes não estavam apenas preparadas materialmente, elas estavam posicionadas espiritualmente e emocionalmente. Carregavam uma força interior, um espírito de responsabilidade e um estilo de vida disciplinado que as habilitava a entrar quando o momento chegasse. No mundo dos negócios, essa verdade é clara. O ativo mais valioso de uma empresa não é sua tecnologia ou capital, são as pessoas. Uma empresa rica em azeite é uma equipe rica em alma, não apenas em habilidades, mas em valores, visão e identidade. Treinamento, mentoria, cultura. 3 pilares do azeite interno. 1. Treinamento contínuo, não apenas habilidades, mas mentalidade. Num mundo onde a tecnologia evolui a cada trimestre, o conhecimento técnico envelhece rapidamente.
Mas uma cultura de aprendizado transforma cada colaborador em um aprendiz ao longo da vida, pronto não apenas para se adaptar, mas para liderar. Invista em programas internos e externos de capacitação profissional, desenvolvimento de liderança e sucessão, habilidades interpessoais, inteligência emocional e pensamento crítico. Uma equipe bem treinada não apenas executa tarefas, ela inventa novas tarefas. 2. Mentoria e formação de líderes. Reacender a chama. Não apenas passar o bastão. Muitas empresas não fracassam por causa de um produto ruim, mas por falta de uma próxima geração de líderes bem formados. O líder cristão não apenas transfere competências, ele cuida da alma, guiando os membros da equipe por estações de crescimento, tanto na vida quanto na liderança. Em empresas como o Nubank, o sucesso não veio de um modelo financeiro engenhoso, mas da cultura de startup cultivada na equipe, pessoas treinadas para liderar na incerteza e abraçar a mudança como estilo de vida. Dedique tempo à mentoria de quem está sob sua liderança. Deixe seu azeite sábio ser compartilhado e multiplicado dentro da sua equipe. 3,3. Uma cultura empresarial guiada pela fé. Azeite que brota de dentro. Empreendedores cristãos podem promover estudos bíblicos ou momentos de oração no ambiente de trabalho, cultivando vitalidade espiritual e conexão profunda. Formando uma equipe marcada não apenas por competência, mas por valores de fé compartilhada. Cultura não é apenas um quadro de missão, é a atmosfera invisível que molda cada decisão. Interação e comportamento. Quando uma empresa é edificada sobre valores bíblicos, honestidade, humildade, justiça e amor, os colaboradores não trabalham apenas por salário, mas por propósito. Nos Estados Unidos, muitas empresas cristãs iniciam a semana com momentos de oração, oferecem estudos bíblicos durante o almoço, promovem sessões de liderança pela palavra, onde executivos compartilham como integram a fé na gestão. No Brasil, um país profundamente enraizado na fé, muitas empresas adotaram práticas como criar salas de oração no escritório, convidar pastores ou mentores espirituais para acompanhamento regular, integrar espaço de fé, às estratégias de RH. Neste ponto, o ambiente de trabalho deixa de ser apenas uma empresa, e se torna uma comunidade viva de fé. Uma fonte de inspiração e um reservatório de sustentabilidade interior. 3,4. Cultivar uma visão de longo prazo. O azeite da previsão. As 5 virgens prudentes enxergaram além do momento presente. Elas se prepararam para o que poderia acontecer de forma inesperada. Nas horas escuras da incerteza. Enquanto outros estavam cansados, as prudentes mantiveram suas lâmpadas acesas, porque enxergavam o que os outros não viam. Elas não esperaram passivamente pelo noivo, elas se prepararam, crendo que, mesmo que ele demorasse, teriam azeite suficiente. Essa é a essência da visão de longo prazo nos negócios. Não guiada pela tentação do lucro imediato, mas por valores duradouros, estratégias voltadas para o futuro e princípios do reino. Nos negócios, a visão de longo prazo é a bússola que impede uma empresa de ser seduzida por ganhos passageiros. Visão não é um slogan na parede, é uma bússola sagrada que orienta cada estratégia, cada investimento, cada parceria. Uma visão de negócio guiada pela fé inclui 1. Construir uma marca sustentável, escolher valor em vez de modismo, focar na qualidade duradoura, como o compromisso ambiental da Patagônia, em vez de perseguir tendências. Uma marca confiável não é construída com marketing, mas com convicção. A Patagônia, empresa de roupas outdoor, recusou aderir à moda rápida. Ao invés disso, comprometeu-se com produtos duráveis, processos sustentáveis e transparência total. Eles até encorajam os clientes a consertar suas roupas, em vez de comprar novas. O resultado? Uma base de clientes leais, não apenas por causa do produto, mas pelos princípios por trás dele. No Brasil, muitos negócios locais têm mudado de desmatamento para reflorestamento, um despertar de visão em meio à crise ambiental global. 2. Investir em tecnologia. Semeie hoje para não ser ultrapassado amanhã. Utilize inteligência artificial,
Análise de dados ou infraestrutura de e-commerce para se preparar para as demandas futuras. O futuro não espera por ninguém. Mas empresas com visão se preparam antes que ele chegue. No ZEWA, varejistas como Walmart e Target migraram para modelos O2O, online to offline, unindo lojas físicas com plataformas digitais para atender o consumidor pós-pandemia. No Brasil, bancos digitais como o Nubank e plataformas de educação como Descomplica cresceram rapidamente ao usar dados do usuário. IA e automação de processos. Esses investimentos não foram baratos, mas foram feitos por líderes que tinham azeite em suas lâmpadas. 3. Servir a comunidade. Uma visão do reino que prioriza o impacto em vez da renda. Uma empresa brasileira pode apoiar iniciativas de educação ou saúde, não apenas por impacto social, mas para construir confiança e fidelidade do cliente. No reino de Deus, o negócio não é o fim, é o meio de servir. Uma empresa que constrói pontes, patrocina escolas ou financia atendimento médico não está apenas fazendo caridade, está construindo um ecossistema de confiança, onde o cliente se sente parte de uma missão compartilhada. Eles não vão apenas comprar seu produto, eles permanecerão fiéis à sua visão. Isso é fidelidade gerada a partir da influência. A visão do empreendedor do reino, focada na eternidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 da manhã. Esse versículo não é uma decoração para a sala de reunião. É uma bússola estratégica para negócios cristãos no século 21. Quando sua visão de negócio está ancorada na palavra de Deus, seu objetivo não é ser o maior, mas o mais fiel, o mais relevante e o mais útil para o reino. E o próprio Deus acrescentará tudo o que você precisar. Marca de verificação sabedoria extraordinária. Marca de verificação relacionamentos estratégicos. Marca de verificação portas abertas no tempo certo. Marca de verificação e bênçãos duradouras, além dos ciclos econômicos. 3,4. Construindo parcerias estratégicas e cheias do Espírito. As 5 virgens prudentes não agiram sozinhas, elas faziam parte de uma comunidade que aguardava o noivo. O azeite em suas lâmpadas não era fruto apenas da preparação pessoal, ele fluía de uma cultura compartilhada de vigilância espiritual. Mateus 25 não descreve indivíduos solitários, mas um grupo unido, esperando juntos, mantendo suas lâmpadas acesas, fixos em uma esperança comum. Essa é a imagem de parcerias estratégicas nos negócios, onde a empresa não é uma ilha isolada, mas um membro vivo de um ecossistema maior. Num tempo de incertezas, a capacidade de se conectar e construir alianças se torna uma forma preciosa de azeite, mantendo a luz acesa mesmo quando a força individual já não basta. Nenhum negócio prospera sozinho. Nos negócios, nenhuma empresa prospera no isolamento. Construir redes com fornecedores, parceiros e clientes é o que mantém a lâmpada acesa. Uma empresa forte não se sustenta apenas pela força interna, ela se apoia em forças externas saudáveis. Numa rede que cerca e sustenta. Fornecedores confiáveis, garantindo continuidade na produção. Parceiros colaborativos, que compartilham ideias, recursos e acesso ao mercado. Clientes leais, que não apenas consomem, mas defendem e promovem a sua marca. Num mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a força não está no tamanho, mas na conexão. No ZEWA, redes de negócios baseadas na fé. Empreendedores cristãos podem se unir a redes como a Christian Business Network para se conectar com outros crentes e compartilhar recursos do reino. Nos Estados Unidos, onde a comunidade cristã tem papel vital na iniciativa privada, organizações como CBN, Christian Business Network, Kingdom Business Leaders e Faith Driven Entrepreneur têm criado espaços sagrados onde empreendedores de fé se conectam com propósito comum. Parcerias estratégicas nascem de uma visão compartilhada do reino. Recursos financeiros, jurídicos, estratégicos, são compartilhados com generosidade. Em conferências, grupos de mentoria ou reuniões semanais, líderes cristãos encontram mais do que colaboradores, encontram portadores de lâmpadas para caminhar juntos na jornada do reino. Quando a fé se alinha com a estratégia,
Relacionamentos se tornam milagres. No Brasil, colaboração comunitária e cadeias de valor éticas. No Brasil, parcerias com cooperativas agrícolas ou ONGs podem gerar cadeias de suprimentos sustentáveis e fortalecer comunidades locais. O Brasil é conhecido por sua cultura vibrante de startups e seu forte espírito comunitário. Aqui, muitas empresas estão escolhendo parcerias com cooperativas agrícolas remotas, colaborações com organizações sociais para a formação profissional de pessoas vulneráveis, construção de cadeias de valor justas, onde produtores, distribuidores e consumidores compartilham os frutos. Essas relações não são apenas transações, são alianças de aliança. Quando enraizadas em integridade, serviço e fé, elas se tornam canais invisíveis de azeite, fluindo de forma constante e fiel para a lâmpada da empresa. E quando a crise chegar, você não estará sozinho. Você terá uma rede que ora com você, compartilha o fardo e te sustenta quando você cair. Colaboração, um princípio operacional do reino. Parceria não é apenas uma tática de negócios, é um princípio essencial do reino de Deus. O corpo de Cristo é a imagem mais clara. Cada parte tem uma função única. Mas somente em unidade se torna um corpo vivo. Empreendedores cristãos são chamados a construir alianças baseadas em amor em vez de competição cega, unidade em vez de interesses divididos, generosidade em vez de posse egoísta. Porque Deus não dá apenas uma visão. Ele dá companheiros para a jornada. Encontre-os, caminhe com eles, e mantenha sua lâmpada cheia. 4. Integrando fé e negócios. A parábola das 10 virgens prudentes não é apenas uma lição de estratégia, é um convite para viver com uma fé profunda e duradoura. No seu âmago, essa história não trata apenas de preparação ou disciplina, é um chamado para se tornar alguém que vive na luz. Não apenas um empreendedor com intelecto, mas um mordomo com um coração rendido. Não apenas alguém que toma decisões inteligentes, mas alguém que decide segundo a direção do Espírito. O empreendedor cristão não é chamado a se afastar do mercado, mas a infundir o reino de Deus dentro dele. E isso começa não ao adicionar fé como rodapé, mas ao enraizar cada decisão empresarial nela. 1. Ore diariamente. Comece cada reunião com Deus. Peça sabedoria a Deus em toda decisão, desde a direção estratégica até a gestão de pessoal. Antes de encontrar um cliente, abrir um relatório ou assinar um contrato, o empreendedor cristão começa o dia buscando aquele que concede sabedoria. A oração não é uma formalidade, é o ato mais alto de liderança. Quando você entra no mercado com uma mente renovada e um coração rendido, você será capaz de discernir o que é real e o que é armadilha, saber quando esperar e quando agir, caminhar em paz, mesmo quando o resultado é incerto. Num mundo obcecado por keeps e otimização, o cristão começa com devoção. E essa é a sabedoria que transcende o tempo. 2. Ande com integridade. Uma lâmpada não pode ser escondida debaixo do alqueire. Seja honesto em cada transação. Assim como as virgens prudentes foram sinceras quanto à sua preparação. Integridade não é uma estratégia de relações públicas, é o alicerce de um negócio inabalável. As virgens prudentes se prepararam. E quando o momento chegou, não compartilharam o óleo, não por egoísmo, mas porque certas coisas não podem ser transferidas de última hora. Nos negócios, viver com integridade significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Recusar atalhos, mesmo quando todos os outros os tomam. Permanecer firme, mesmo sob pressão do mercado. Nos Estados Unidos, muitos negócios cristãos optaram por rejeitar contratos milionários que envolviam suborno, realizar auditoriais internas para garantir transparência, declarar publicamente sua fé e viver em coerência com ela. No Brasil, onde a transparência frequentemente é um campo de batalha, a integridade não é algo óbvio, é um ato de coragem. E quando um empreendedor permanece firme na integridade, seu negócio se torna uma luz em sua indústria, em sua cidade, em sua nação. 3. Sirva aos outros. Negócios como um ato de amor. Enxergue os negócios não como dominação sobre os outros, mas como um meio de servi-los com os dons dados por Deus. O empreendedor cristão não usa os negócios para dominar, mas para servir.
E servir não é um departamento, é a própria estratégia central de uma empresa do reino. Servir se manifesta em pagar salários de forma justa e pontual, com benefícios significativos. Cuidar das famílias dos funcionários, não apenas da produtividade. Financiar bolsas de estudo, tratamentos médicos, escolas e clínicas. Um exemplo vivo: um empresário em São Paulo. Imagine um empresário em São Paulo, começando o dia em oração, depois reunindo sua equipe para discutir a expansão dos negócios enquanto mantém o compromisso com salários justos e o apoio a uma escola local. Isso não é fantasia. É a imagem de um empreendedor enviado pelo reino, plantado no mercado como um líder pastor. Essa pessoa não busca o sucesso a qualquer custo. Recusa abandonar os valores de Deus quando o mercado muda. Lembra que por trás de cada contra-cheque e de cada cliente, há uma alma que precisa ser amada. E porque mantém sua lâmpada acesa, torna-se um farol para outros que ainda estão perdidos na escuridão. A lâmpada que nunca se apaga. A parábola das 10 virgens prudentes é um lembrete poderoso. O sucesso não vem da sorte ou do momento, vem da preparação, da disciplina e da vigilância espiritual. Para os empreendedores, especialmente os de fé, essa história é uma chama de inspiração para construir negócios não apenas duradouros, mas profundamente significativos. Ao armazenar óleo, por meio de previsões financeiras, desenvolvimento de pessoas, estratégia visionária e parcerias duradouras, sua empresa estará sempre pronta. Não importa quão repentina seja a meia-noite. E acima de tudo, quando fazemos negócios pela fé, nossas lâmpadas não apenas brilham na noite. Elas se tornam faróis que guiam outros, glorificando a Deus em cada passo da jornada. Hoje, você está diante de uma encruzilhada. Você viverá com reflexos de curto prazo, com óleo apenas suficiente para o agora? Ou viverá como os prudentes, preparando sua lâmpada para um caminho longo e glorioso à frente? Eu te convido, como empreendedor, gestor e seguidor de Cristo, a examinar sua reserva de azeite. Você preparou seu negócio para o que está por vir? Recentralizar sua fé em cada decisão, finanças, RH, estratégia. Reacender a chama em sua equipe, não apenas com metas, mas com um propósito do reino. Encontrar comunidade, conectar-se com outros empreendedores guiados pela fé, para que essa jornada não seja solitária. Que sua empresa não apenas sobreviva, mas se torne uma lâmpada colocada no alto. Que cada decisão que você tomar, cada pessoa que você liderar, cada produto que você criar, seja um testemunho da luz de Deus em um mundo em trevas. Sua lâmpada pode ser pequena, mas se for acesa pela fé, mantida com disciplina e entregue em obediência, ela jamais se apagará. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25 versículo 13. Obrigado por caminhar com a negócio de fé de 7 dias. Seu seguir é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação, e um compromisso de trilhar conosco um caminho de impacto duradouro e cheio de propósito. Permaneça conosco, onde histórias, fé e estratégia se unem para gerar inspiração e ação verdadeira. Taxa não perca as próximas lições, onde você descobrirá estratégias práticas, histórias de transformação e percepções poderosas de liderança, criadas especialmente para empreendedores movidos pelo propósito eterno. Dedo para a direita, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Teremos alegria em orar para que seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de fé de 7 dias, sempre ao seu lado.